Olá! Estamos iniciando mais um debate-papo, esse lugar, essa mesa que tem sido um ponto de encontro, sempre com bate-papo legal, gostoso, e hoje estou aqui com meu amigo Neno, tenho certeza que vamos bater um papo muito legal. Neno, bom ter você aqui, muito bem-vindo ao debate-papo, daqui a pouquinho eu vou chamar o Neno, apresentar, embora o Neno aqui na nossa cidade dispensa apresentações. Mas antes, o que eu queria te pedir? Para você compartilhar esse link com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque é sempre importante a gente ter uma audiência boa, né? Para que a gente possa levar esse conteúdo aí, esse bate-papo entre amigos, para mais pessoas que estão espalhadas aí, não só em Itanhaém, né? Mas em todas as regiões. Enfim, também é importante você dar um joinha, like. O pessoal que me pede isso aí, né, Gabi? É joinha, like, tudo isso daí. Se inscrever no canal, o que é de praxe. Então, tô só reprisando aqui aquilo que você talvez já saiba, já tenha feito, mas se alguém não fez, faça que é importante para nós, para o nosso canal, tá bom? E aí, sem muita enrolação, agora sim, mais uma vez, Neno, bem-vindo. Queria dizer que é um prazer ter você aqui. Você ter aceitado o nosso convite para vir para essa mesa de bate-papo, queria dizer que é uma alegria. Queria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece, falasse quem é o Neno. É isso aí. Primeiramente, eu agradeço o convite de participar desse podcast. É muito prazer estar com você, Rocha, com a sua equipe, um lugar maravilhoso. E vamos lá, né? Falar sobre mim, né? Eu sou o Neno, eu estou aqui em Itanhaém há 29 anos, né? E trabalho na área de educação física e esporte todo esse período que eu estive em Itanhaém. Eu vim para Itanhaém para jogar basquete em 1994, agora em agosto vai fazer 29 anos. Uau! E eu fiquei sempre nessa área do esporte, né? Desde muito jovem eu participei de muitas modalidades esportivas. E o caminho do basquete veio para mim assim profissionalmente a partir dos 16 anos. Então eu tive muitas oportunidades, abri muitos caminhos através do esporte. E eu tento passar isso para os jovens hoje em dia. A importância de você estar no meio do esporte e usar o esporte como uma ferramenta de educação, de cultura, de conduta, né? E fazer novas amizades, saber se comportar, viajar. Então, foi tudo que o esporte me deu. Uau, legal. Ô Neno, você não é de Itanhaém? Eu achava que você era de Itanhaém. Eu não conheci Itanhaém. Eu conhecia Peruíbe e Praia Grande. Você tá brincando? Mongaguá e Itanhaém eu não sabia que tinha. Eu passava direto. Passava batido. E você é de onde, Neno? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, nasci no Belenzinho, ali no Tatuapé, né, na Zona Leste. Mas a minha vida sempre foi no Clube de Regatas Tietê, que hoje é um centro público lá, que por problemas lá eles acabaram cedendo para a prefeitura. E dali por diante, meu pai, né? Meu pai foi mecânico, né? E eu gostava de mecânica, mas ele não queria que eu ficasse na oficina. Não queria você na oficina. Não queria. Então ele me colocou, ele passando, como a gente estava morando em Guarulhos, ele passava na frente do clube para o Ceasa, onde era a transportadora que ele trabalhava. E tinha o Clube Tietê no caminho, na Marginal. Ele colocou a gente lá na escola para estudar no clube. E aí, a partir daí, foi todo, assim, o desenrolar que eu tive dentro do esporte. Tua vida no esporte começa, ô Neno, no basquete? Não necessariamente no basquete, né? Eu comecei, quando eu fui pro clube, é até uma indicação que eu falo para os pais até hoje em dia, quando vem me perguntar sobre qual esporte com meu filho e tal. O esporte para criança, a meu ver, é a natação, muito importante, porque saber nadar é uma coisa de condição de vida. Sim, né? Sim. E eu sempre indico o judô também. Porque o judô é um esporte que te ensina a se proteger, não atacar. Então você usa o judô como disciplina, como conduta, e você aprende a cair e a se proteger, né? Então, a partir desses esportes, aí ele pode ir para o esporte coletivo, porque daí ele vai ter a parte de sociabilização, de ter contato com outras pessoas.
e também o contato da competição, que é muito importante. Então, na verdade, eu passei até os meus 12 anos de idade em inúmeros esportes. Ah, que legal. Até hóquei sobre patins eu cheguei a jogar. É mesmo? Até hóquei. Mas o basquete, por conta do meu professor de educação física, que era uma pessoa do basquete já, né, como técnico, árbitro, ele puxava mais a sardinha dos que tinham mais potencial para a modalidade, para o basquete. Ele viu esse potencial em você? Na verdade, eu acho que eu tinha potencial assim em alguns outros também, mas eu me apaixonei pela modalidade também. Então foi uma coisa que juntou as duas coisas que me levaram para o basquete. Isso com quantos anos, né? 12 anos. Eu comecei no basquete com 8 e com 10 anos eu já era jogador federado. Mesmo? Da Federação Paulista, jogava campeonatos oficiais, no Pinheiros, Paulistano, Hebraica, Espéria, todos os clubes que tinha em São Paulo, Corinthians, né? Palmeiras, São Paulo. E que eram, eu não sei hoje, né? Acredito que ainda seja. E que era muito competitivo naquela época, né? Sim. Eu me lembro que eu joguei futebol de salão pelo Atlético Ipiranga, depois pelo Juventus, e naquela época eu joguei basquete também pelo Atlético Ipiranga. Sim. E aquilo era muito disputado, né? Os torneios pela federação, né? Era muito disputado. Sim, muito, muito. Aliás, o Clube Ipiranga e o Juventus também tem boas passagens por lá. Jogou também lá, Neno? Joguei muito contra, né? Mas o Juventus tem um carinho especial porque meu pai era juventino. Ah, que legal. Ele falava que era juventino, mas apesar de a família inteira italiana? Italiana. A família inteira ser palmeirense, exceto minha mãe, corintiana. Sabe a sua mãe, sabe? Inclusive, ela até comprou o título do Corinthians para nós, na época da Marlene Matheus. Sei. Ela conseguiu comprar o título para nós lá, que era caminho nosso, dos tempos que a gente morava em Guarulhos, ali era caminho, né? Mas o Clube Ipiranga e o Juventus, minha formatura de 8ª série foi no Juventus. Olha só. Tem um carinho. Tem a história, né? Muito bacana. E o futsal, como você mencionou, é um esporte totalmente brasileiro, né? Então, é uma coisa que todo mundo joga e a competição é grande. E atrai, né? Eu acho assim, você falou duas coisas que eu também acho bem, bem importantes. Que eu sempre fiz com os meus filhos, natação. Desde pequenininho, com 2 aninhos de idade, eu punha para fazer natação, porque eu pensava, se tiver em algum lugar, caiu na água, na piscina, não morre, né? Exatamente, sobrevivência, né? Exatamente. E eu já colocava já com 2 aninhos já para aprender a nadar. E depois o meu mais velho, que foi seu aluno também, judô. O Lucas fez judô e tal. Eu achava também a questão de disciplina do judô muito bacana, muito importante. Sim. Depois o Gabrielzinho também fez, depois da natação fez judô. Acho que só a Ana que não fez judô, foi mais para o esporte coletivo. Sim. E depois eu percebo que quando eles entram para o esporte coletivo, eles já vêm realmente com uma base, né? Sim, exatamente. Principalmente a base de corporal, né? De ter condições de aprender o esporte coletivo com mais facilidade. Verdade. Ô Neno, e aí quando você comentou há pouco que você veio para Itanhaém com 16 anos. Não, Itanhaém não. Não, você veio... Com 16 anos eu comecei a me profissionalizar. Profissionalizar. Com 16 anos. Você chega em Itanhaém com quantos anos, né? 29 anos. Com 29. E agora faz 29 anos que eu estou aqui. Não pode ser, né? Não revela a minha idade. Não pode ser, né? A conta não tá batendo. Tá muito novo. A conta não tá batendo. Eu vim pra cá, né? Na ocasião, eu não conhecia Itanhaém e eu não conhecia a pessoa que estava me contratando pra cá, que era o professor Vildemar. Não conheci. O professor Vildemar é de uma família aqui tradicional, o Dr. Diomário. Sei, irmão do Dr. Diomário, Evilmar, do Cartório. Sei. Os falecidos, né? Todos falecidos. O Nildemar, também, os 4 irmãos. Tem também a parte das mulheres, mas eu não conheço. Eu conheço mais os homens. E aí, foi muito, assim, engraçado na época, porque a pessoa que me indicou, o Agostinho, que era um atleta que eu tinha jogado com ele em outros clubes, ele falava, não, nós vamos montar um time bom lá, você vem pra cá, tal. Eu falei, mas Agostinho, você já me falou os atletas, muito bom o time,
mas fala o nome do técnico. Ele falou, não esquenta não o nome do técnico. Eu falei, você não sabia... Eu quero conhecer o nome do técnico. Eu já fui jogador de muitos técnicos, para ter uma ideia, né? Lógico, né? Eu tenho várias peças importantes para montar a equipe, muito bem montada, e na verdade era o Agostinho que estava montando o time, né? Aí ele me falou, ó, o nome do técnico é o professor Wildemar, mas deixa comigo que eu vou colaborar na comissão técnica e tal. E no final, para mim, foi uma grande surpresa ter conhecido o professor Wildemar. Até eu gosto sempre de falar para ele, até falo com a família até hoje, a importância que ele teve para nós do basquete Itaém, mas não só do basquete, que ele era um esportista, ele foi secretário de esporte, porque ele tinha uma coisa de vestiário, de saber lidar com cada um. Isso é tão importante, né? Às vezes é mais do que a parte tática e técnica. Então ele sabia mexer com cada um, mexer no coletivo. E a gente foi muito bem, a gente subiu de divisão. Em 1995 o Corinthians veio jogar aqui na volta do Oscar para a Itália. Foi lá no Clube Náutico. Mesmo? O Oscar jogou aqui? Jogou contra nós. Você tá brincando, Neno? Em 1995 a gente tinha jogado em 94 na divisão de acesso à divisão especial. Nós somos vice-campeões, tivemos o direito de participar. E aí o time foi reforçado, nós tínhamos jogadores norte-americanos também. É mesmo, Neno? Tinha 2 jogadores norte-americanos. No ano que eu vim já tinha. Aqui em Itanhaém? Aqui em Itanhaém. E depois foram outros que vieram. Então, em 94, 95, 96, a gente fez boas participações nos campeonatos estaduais, né? E com representação contra equipes fortes. No caso do Oscar, que eu estava falando, ele fazia mais de 12, 13 anos que ele jogava na Itália, estava retornando para o Brasil. E o Corinthians conseguiu um grande patrocinador lá, a Amway, na época. Ele foi pro Corinthians. Ele foi pro Corinthians. Ele arrastou vários outros jogadores também de renome para estar ao lado dele, né? Então foi nessa situação. Poxa, que legal, né? Você vê assim, eu não imaginava que o basquete em Itanhaém teve essa proporção tão grande, né? Sim. Eu não sabia. Inclusive, muitas pessoas não sabem. Eu falei agora há pouco tempo com uma pessoa lá na prefeitura, a gente estava falando de projetos e tal, e a pessoa está há 15 anos em Itaém, ela não sabia nada disso. Aí você viu, eu tô aqui há 21 anos, eu não sabia que Itaém teve essa... Hoje em dia, né, os meios de comunicação facilitam muito, né? Na época não tinha, né? Pegar o jornal. Era o jornal. O jornal. Às vezes saía matérias em televisão, mas sai naqueles horários que às vezes as pessoas não veem, né? Às vezes horário de almoço, que é horário de esporte. Mas foi bem bacana esse período aí. Que legal. Pô, Neno, uma coisa que eu percebo assim, desde que eu te conheci, quando eu cheguei na cidade, né, te conheci, você sempre muito focado no esporte, no basquete, não só no basquete, em todos os esportes, né? Sim. Você também hoje é um grande incentivador do esporte na cidade, mas principalmente no basquete, né? Sim. E sempre lutando para os jogos regionais, para ter uma equipe competitiva. Como que tem sido assim, ao longo desses anos para você? Porque passou muita gente na tua mão, né, Neno? Passou. Assim, há muito tempo eu tenho visto isso, que a minha missão é formar a pessoa, não o atleta, né? Legal. Então, assim, o que é mais gratificante para mim, que nem até mandar um abraço para a Hanna, que acho que já deu um comentário. A doutora Hanna. Ela também foi minha aluna, eu ver os alunos que passaram por mim, que tiveram alguma passagem, não só na educação física, mas na competição, no basquete, ou algum outro esporte que a gente faz a nível escolar, onde eles chegaram e a contribuição que o esporte teve na personalidade da pessoa, principalmente na confiança, sabe? Na comunicação. Porque, assim, quando o menino começa a jogar, ele vai para uma competição, ele fica acanhado, tal. E aos poucos ele vai vendo que ele faz uma amizade com o adversário, ele conhece outros lugares. Isso daí é uma porta de acesso para os que passaram por mim, para lá na frente, na faculdade, ter uma confiança e um olhar diferente. Então, tenho muitos alunos, ex-alunos, que são advogado, dentista, médico,
que quando saíram daqui, que eu trabalho basicamente até o ensino médio, a idade deles 17 anos, 18. Quando chegam no adulto, eles não têm mais essa disponibilidade. Verdade. Porque acabou o ensino médio, que eles têm que ir para uma faculdade ou trabalhar. A maioria tem que trabalhar. É verdade. Porque o meu grande público é aluno de escola pública, não é de escola particular. Né? Então, o que eles chegam, às vezes, até no começo do ensino médio, às vezes tem que parar de estudar até porque tem que trabalhar. E essa contribuição do esporte é muito importante para eles por vários aspectos. É muito engraçado, eu tenho muitos exemplos, inclusive teve atleta meu que ganhou um concurso porque ele falou que ele era do esporte, que ele tinha jogado basquete. E aí o pessoal do RH lá da empresa dele, que é uma multinacional, me ligou para falar, o Jonathan, como que ele é, tal. E ele foi porque essa experiência de lidar com pessoas de grupo, de trabalho em grupo, fez toda a diferença na hora da competição do currículo dele. Olha só. Então eu fico muito feliz quando eu recebo um recado, vejo um ex-aluno formado, e a gente, quando se encontra, é como se tivesse saído do vestiário. Eu tô arrepiado aqui, porque você estava falando, eu comecei a pensar, falei, é verdade, talvez da grande maioria não levou o basquete como esporte profissional, mas o que aprendeu no coletivo, o que aprendeu durante essa jornada, contribuiu para a formação do caráter, do ser humano que a pessoa se tornou, né? Sim, então esse lado aí é o lado que assim é o meu alimento, porque eu acho muito bacana. O lado competitivo, como você comentou, hoje em dia eu não dou mais não tenho cobrança para mim, porque eu sempre me cobrei muito de ser um técnico, de ter capacidades, de ter formação, de ter títulos, de estar nos grandes equipes. E não é uma coisa simples, porque é um técnico para comandar uma gestão de um clube inteiro, sabe? É muita coisa, você tem que se dedicar 100%, você tem que morar fora, você não tem sábado e domingo. A vida é essa história de escravo. Então eu passei dessa fase como atleta, então como técnico eu sempre quis trabalhar como base, né? E não sair do esporte, que isso é uma coisa que eu sempre batalhei, eu tentar conseguir sobreviver, ter minha vida sem desvincular daquilo que eu amo, que é o esporte, e o basquete. O basquete, você jogou basquete, ainda joga, né, Neno? Eu jogo. Ainda jogo. Eu joguei em muitos clubes em São Paulo, né? Inclusive o maior clube que eu joguei é o Clube Atlético Monte Líbano. Jogou no Monte Líbano? Joguei, inclusive a gente faz um encontro anual, que foi agora no dia 15 de abril, nós nos encontramos lá de novo. E você, como você deve ter conhecido falar, já Pipoca, Marcel, Cadu, Israel, era um timaço. A gente ganhou títulos internacionais. E então essa passagem aí foi uma passagem assim que me deu um outro rumo no esporte e no basquete. Porque até então eu era jogador da base, que eu pedi autógrafo pros caras, jogadores. Né? De repente você tá em quadra com os caras, né? Quando eu fui jogar no clube deles na base, eu já tava pegando bola para eles. Os caras, E aí, de repente, pela batalha que eu tive, treinamento... Mérito, capacidade, né? Trabalho, né? Muita repetição. Porque assim, eu falo que o basquete, como qualquer outro esporte, mas principalmente o basquete... É muito trabalho, né? Aquela bola que você acerta da linha dos 3, você errou 50 vezes num treino aquela bola e não desistiu dela, Exatamente. É como o esporte que o Biel faz, o tênis, como a mesma Ana coisa, faz, exatamente. Repetição contínua. E aí a partir dali eu fiquei marcado, conhecido, fui para a seleção e tal. Você jogou na seleção, Neno? Eu joguei na seleção de novos, né? Até 19 anos. Até 19. Porque assim, não só o basquete, mas principalmente o basquete, tem uma cultura de manter os jogadores em seleção por muito tempo. O futebol tem isso. O futebol, o vôlei, né? O vôlei é o que tem menos, mas tem também. Porque precisa, às vezes. Mas você pegar, assim, 8 jogadores, até 10 jogadores que jogaram 3, 4 Olimpíadas,
é um ciclo muito grande. Muito grande, você não dá oportunidade para quem tá vindo, Amassou uma né? geração. Amassou, verdade. Entendeu? Então, isso aconteceu não só comigo, com vários jogadores, mas faz parte. Era o momento, entendeu? Hoje está um pouco mudado, mas como é um esporte coletivo que precisa de assim, uma certa combinação entre jogadores, né? Um conhecimento, um entrosamento, então eles preferem já manter uma base fixa, e isso acontece muito. A gente percebe que no esporte de uma forma geral, né, todos os segmentos, às vezes também você fecha um time, depende do treinador, o treinador ele tá fechadinho com aquele grupo, ele não abre, né? Sim. Às vezes ele vê que tem alguém com potencial, mas ele sabe que aquela pessoa é tão importante dentro do grupo que talvez não tenha nem a habilidade que aquele outro tem demonstrado, mas ele tá muito bem inserido dentro do grupo, né? Exatamente. São peças de confiança. Exatamente. Do treinador. Então isso é na vida, né? Em todos os lugares. A gente quer se cercar de pessoas exatamente. assim, né, Neno? Que você pode confiar, que você sabe a competência, que você sabe que até ali ele consegue, e dali por diante você tem uma outra pessoa que possa cobrir isso. De clube que você jogou assim, né? Não sei vai falar... mas você fala, esse foi a cereja do bolo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, tô legal na minha carreira. Olha, foi muito pula-pula, sabe? Né? Porque a gente acaba indo na sobrevivência, né? Então, quando eu saí do Monte Líbano, hoje em dia o pessoal tem empresário. É diferente, né? Tem uma pessoa que acho que naquela época era mais por amor ao esporte do que qualquer outra coisa. Naquela época eu sentava com o diretor, ele me enganava, e eu falava, legal, vou jogar com você, eu gosto daqui. Exatamente. Eu gosto do Palmeiras. Meus amigos estão aqui, o Palmeiras, pô, é o meu time, eu quero jogar aqui, sabe? Então, hoje mudou muito, nós temos um atleta de ponta que saiu da gente aqui, né? Começou aqui e logo cedo foi pro Internacional de Santos, pro Ciclo Militar. Hoje jogou já... Atleta de quem? O Felipe Ruivo. Não sei se você já ouviu falar do seu Lauro Ruivo, que faleceu há pouco tempo, uma pessoa muito conhecida aqui em Itaém. Sim, vi sim. Então, ele é neto dele, e o pai do Felipe Ruivo é o Lauro Ruivo, também é o Lauro César, que é professor. Eles eram, só para ver se eu não estou confundindo, tinha alguma coisa a ver com jornalismo, não? Não. São então professores de educação física, do Calixto. São legal. Pessoas aqui tradicionais. Também da cidade. E o Felipe é um menino que nasceu na quadra, foi indo e cabeça boa, ganhou todos os títulos de base como melhor jogador do Brasil. E hoje ele tá lá, já tá com 25 anos. Olha, tá vendo? Tá assim, um dos destaques do último NBB foi ele. Olha, você vê. Que é um jogador que joga na armação, na mesma posição que eu jogava. Na mesma área que você. Que, assim, ele é diferenciado, porque ele é o cara que faz o time jogar, sabe? É o maestro, né? Exatamente, é o apelido dele. É o apelido dele. Então, isso é... Eu sou apaixonado. Basquete, hoje meu sobrinho joga ainda, né? Você conhece e tal. Eu já dei minhas pedaladas por aí, mas não. Mas você é esportista, né? Mas nunca saí do esporte. O esporte, para mim, eu fui me adaptando ao que hoje, fisicamente, o que eu me adequo melhor, né? Então, foi o futebol de salão, joguei basquete, futebol de campo, depois parei, aí fui pro tênis, agora tô no beach tênis. Vamos tirando o contato, né? O contato, mas a gente não para, né? Mas é muito bom, é saúde, né? Esporte é saúde. E, Neno, não sei se, acredito que você também tem essa percepção, o que o esporte proporciona pro jovem, né? Em termos de oportunidade, de mudança, em vários aspectos, né? Eu acho que o esporte, ele é uma porta de entrada, mas também é uma porta de saída para muita coisa ruim, né? Te tira de muita coisa ruim, não só te coloca em coisas boas, mas eu vejo que o esporte tem essa capacidade, né? Sim. Antes da pandemia, eu fiz um experimento comigo mesmo, assim, de fazer um trabalho voltado mais para o esporte social. E eu fui ali no céu do Oasis, que eles fizeram lá uma estrutura lá com uma quadra de basquete, e comecei a fazer basquete ali na comunidade, que eu sou professor lá também, lá do Colégio Henri Forcel, há 13 anos.
Eu conheço muito bem o bairro lá e eu sou conhecido lá pelos jovens, Sim. porque a maioria foi meu aluno. E aí eu comecei a fazer um projeto social lá, Pô, que voluntário. legal. E o que aconteceu? Veio um amigo meu lá de São Paulo, de São Bernardo, chama André Brasolin, né? Ele tem um Instituto Brasolin que ele atende mais de 10 mil pessoas. E eu falei para ele, André, vem um dia aqui em Itanhaém que eu vou te mostrar os lugares que eu trabalho como voluntário. E a gente tem feito um trabalho voluntário, eu e mais 2 alunos, ex-alunos que hoje são professores meus, que é o professor Rian e o professor Emanuele. Eles eram atletas meus, gostaram, ficaram no basquete, se formaram em educação física e hoje trabalhamos juntos. Olha que legal, né? E a gente conseguiu um projeto incentivado para Itanhaém. Já está no 2º ano. É mesmo, né? Nós temos um projeto incentivado pelo Citibank. Olha só. E através do Instituto Brasolin, né, na pessoa do seu fundador, o André Brasolin, ex-jogador de basquete também. Olha. Isso na amizade. E a gente está atendendo 200 crianças. E agora, o último passo nosso, a gente está dentro da aldeia Piaçaguera também, fazendo esporte lá dentro. É mesmo, né? Domingo passado, coisa nós extraordinária. fomos lá, levamos brinquedos para os indígenas, né? Eles têm uniforme, tem professor. Dentro da aldeia estão tendo treinamento de handball lá. Olha só, você vê que... Então, essa coisa que apareceu para mim, assim, de trabalhar com essa parte, esse filé das pessoas, essa multidão, né, que tem por aí, que nem você falou agora, que tá com o horário ocioso, Exato. Pronto para fazer alguma coisa. Coisa errada, né? A gente tá conseguindo trabalho de formiguinha, pegando essas crianças e apresentando esporte, mas não para competir, para virar craque. O esporte como saúde e educação. Então, mas olha, eu acho isso assim, de uma expertise, de uma inteligência. Por quê? Porque você já trabalha com a realidade de cada um, né? Porque no passado, qual que era a isca, né? Não, você vai se tornar um profissional, e aí você mexia com o psicológico de 1, 2 ou 3 que talvez tinham condições realmente, mas os outros iam se desmotivando ao longo do caminho. Eu não vou conseguir ser profissional, não vou conseguir nada. E eu acho que a cereja do bolo, acho que é essa, é você falar, olha, você não vai se tornar um profissional, você não vai se tornar um melhor, mas você vai levar isso para a vida. Sim. O esporte para a vida vai te gerar saúde, vai te gerar diversos benefícios. Esses dias eu estava ouvindo uma professora falar e achei muito engraçado. Ela estava falando do pai dela, que ela chegou para o pai e falou, pai, você tá com 69 anos, você tem que fazer musculação. Ele, eu não quero ser bombado. Ela falou, pai, com 69 você não vai ser bombado nunca, você não vai ficar bomba. Você precisa, para você daqui 10 anos, conseguir pegar teu neto no colo, para você daqui 10 anos conseguir se levantar sozinho. Perfeito. Né? Então, na verdade, é questão de saúde. Né? É um esporte, eu hoje... Com 47 anos, eu pratico o esporte como uma coisa que me é prazerosa, que me dá ânimo, que me motiva a estar com os amigos, né? Então, eu tenho... Não existe em mim nenhuma pretensão de me tornar, aos 47 anos de idade, um profissional, né? Sim. Essa fase já passou, esse trem já passou há muitos anos. Então, assim, mas... levar isso para a vida é importante, né, Nenô? Sim. Esse discurso aí de o meu filho vai ser profissional, eu vejo muito pai assim. Eu tenho uma figurinha lá, bom pai de atleta e mau pai de atleta. Então, assim, tem pessoas adultas que acham que a saída da vida da pessoa é ser um Neymar, ter um Neymar em casa. E não é isso, porque já começa prejudicando o próprio filho. Exatamente. A cobrança. Exatamente. Então, às vezes eu vou ver um joguinho de criança de 5, 6 anos, tá um pai lá, fica aqui, vai pra lá, não sei o que lá, querendo jogar pelo filho. Exatamente. Sabe? Então, você vê, é uma coisa que não é por aí, não é por aí. Pelo outro lado, quando a gente tá trabalhando com um grupo grande, que nem hoje eu tive lá na escola lá do Henri Forcel, a gente tava com 40 crianças lá, e pelo fato de ter ensaio de festa junina, tomaram conta da nossa quadrinha de basquete. E aí a professora colocou lá, fez um circuito lá, as crianças estão lá se divertindo, tendo um relacionamento saudável,
né? Aprendendo movimentos, trabalhando coordenação. Então a gente está visando o bem-estar dela. Exatamente. Através desse projeto que eu tenho, a gente consegue às vezes sair das viagens para eles que nunca saíram. Olha só. Né? A gente já conseguiu levar um grupo lá na casa da NBA, lá em São Paulo. Olha só. Foi que legal, sensacional, né? Então, assim, esse lado de trabalhar o esporte do lado social, a gente tem muito assim... Se ganha muito mais, né, muito bacana. Acho que ganha muito mais, muito bacana. Não que eu nunca vou deixar de ser competitivo. Lógico, isso é normal, tá na veia, né? A gente consegue detectar, às vezes, algum aluno ou outro que tem até que sair daqui para alçar um voo mais alto, que realmente tem capacidade, exatamente, né? Mas não é o principal. O grande lance é a gente formar os cidadãos, dar segurança, confiança na vida, né? E seguir em frente. Hoje, a faixa etária desses jovens, né, quantos anos que você tem trabalhado? A gente tem aluno a partir dos 9 anos. A partir dos 9. Até os 16, 17, que é o pessoal que está terminando o ensino médio, como eu falei. Que é que a gente falou, fase escolar. Que né? Infelizmente depois ou vai partir para uma faculdade que seria muito bom, ou já para a vida profissional, porque às vezes a questão da família, né? Os que partem para a faculdade é bacana porque provavelmente vai acontecer com Ana Laura, com Biel, porque eles vão chegar na faculdade como esportistas, exato. vão ser reconhecidos como representante da modalidade em jogos universitários, e aí vai. Esse ano eu participei dos Jogos Universitários do Unisanta lá, que fui convidado. Que legal. Para ser técnico da Faculdade de Praia Grande, e aí vem aquela emoção de ter feito. É gostoso, tal. Né? Nino, não sei às vezes você... até me pergunto o que eu tô fazendo. Não, mas aqui? o ambiente de competição é gostoso, né? Eu gosto do ambiente de competição, sempre levando as crianças para jogar. E eu também estou competindo, né? Agora no beach tênis, tenho competido até um pouco mais. Eu gosto do ambiente de competição, de você mas sempre clima, né? Pra você se superar, né? Cada vitória. Aquele nervoso. Né? É uma adrenalina gostosa, né? Saudável. Você ainda compete, Neno? Então, eu tava parado, né? Antes da pandemia de competição. E eu comecei a receber alguns convites para jogar basquetebol master. E eu falava, mas quem que joga, né? Os caras que jogavam não jogam. Quem joga basquete hoje em dia é o cara que começou a jogar depois dos 35, 40. E é verdade. É verdade. E aí foi que rolou que eu recebi o convite, insistiram o convite e tal, e acabei... Eu sou jogador do Ceará. Master? Olha aí, você está escondendo ouro, né? Eu jogo pelo Ceará. Atleta profissional. Ceará. Olha aí, armador do Ceará? Eu tô armador e técnico agora. E técnico, também. Que legal, Neno. E aí há 5 anos eu jogo o Campeonato Brasileiro por eles, né? Eles me dão todo o apoio para participar também. Que legal. E é time profissional. Você vai lá, todo mundo lá tem uma bagagem que jogou. Na verdade, eu conhecia um jogador só de lá, que eu conhecia, que eu joguei junto com ele em outro clube, mas eles vão angariando jogadores que já jogaram para montar equipe. Agora eu tô até me influenciando na montagem, né? Eu já até falo, tem um ali no Rio. Tem um atleta ali que eu conheço. Tem um lá no Rio de Janeiro, tem um lá em Brasília que quer jogar e tal. E assim foi indo, eu voltei a jogar e aconteceu de eu ter a contusão mais grave da minha carreira aí. Foi no Master? Foi no Master. Foi quando eu te encontrei lá fazendo fisioterapia na piscina? Exatamente. Ali fazia 2 meses que eu tinha operado já. Você teve um rompimento de ligamento? Eu rompi o tendão patelar, né? Quem lembra da imagem do Ronaldo Fenômeno, aquela cena da rótula subindo na coxa, aconteceu comigo. Uau! E eu não esperava, porque você nunca acha que vai acontecer. Eu sozinho, indo para a cesta, e escutei aquele estouro de corda. Tendão é grosso, tendão patelar é um tendão grosso. Lembro a grossura do tendão do calcâneo, né? O tendão de Aquiles, né? E ele rompeu? Rompeu, total. Rompimento total. E na queda eu quebrei mais um ossinho. Meu Deus do céu. Depois de... Quebrei o rádio. Depois de Master. Então. Olha só.
Mas minha previsão é em novembro voltar a jogar. Já tá de volta. Voltar na competição lá. Eu... A próxima é em São Luís do Maranhão, brasileiro lá. Que legal. Mas isso daí, assim, não esperava. E o que aconteceu é aquela coisa presente, que mordeu mas é um presente, né? Eu acho que é um presente até por tudo que você representa para o esporte, ama do esporte, porque uma das coisas que eu mais admiro, né, é quando eu vejo pessoas que amam aquilo que fazem, que fazem diferente, né? O trabalho que você faz hoje, por exemplo, hoje nós temos a seleção de basquete de Itanhaém. Sim. Você que está à frente dessa seleção hoje. Hoje eu tô passando assim o comando técnico pro Rian, que é o professor também formado pela gente. Mas que trabalha com você hoje. Trabalha, eu tô dando suporte, acompanhando os treinos, tudo, os jogos, viagens, eu não larguei nada. Só que na hora do jogo do treino... Ele que acompanha. A experiência é ele para desenvolver. Sim, porque é necessário, eu ficar né? com 70 anos e mas isso é legal, sequência, né? É você passar o legado, né? Exatamente. Saber também que assim, encontrei alguém para eu passar o bastão e que vai estar à altura, que ama o esporte, né? Pô, isso é legal, né? Sim. E assim, a gente tem muita conquista, que como você falou, a gente não foi divulgado. Nas categorias de base, a gente já foi 5 vezes campeão paulista sub-13, 5 vezes sub-15, sub-17 a gente já teve mais dificuldade, porque os que eram sub-15, que foram os campeões, tudo foram para outras equipes, né? Com outras condições, e aí a gente teve todo esse histórico aí. E assim, as coisas vão cada vez ficando mais difíceis, né? Principalmente aqui em Itaém, a gente não tem muito equipamentos apropriados também para a prática do esporte, que coletivo, é o esporte de ginásio, né? Que é as 4 modalidades olímpicas, né? Hoje a nossa maior dificuldade, assim, o cenário, acho que hoje a realidade é você ter uma estrutura para o esporte assim adequada, né? Um lugar específico para treinamento, para dizer assim, ó, isso aqui é nosso lugar de treinamento, essa estrutura é nossa. Hoje não tem isso, hoje você tem que usar a escola, a quadra de uma escola. Sim. Sempre teve essa dificuldade, na verdade, né? Que algumas cidades assim tem mais recurso para poder destinar alguma construção disso, de um poliesportivo. Acho que aqui tem aí que seria 2 quadras boas, né? Mas aí é particular, que é Satélite e o CESP, né? Acho que são os dois. Exatamente. As duas mais, assim, que tem um potencial. O CESP até mais por causa de tamanho de arquibancada. Né? Nós tínhamos um clube náutico, né? Que também foi extinto lá, a quadra. É verdade. Que é onde nós mandávamos os jogos. Porque o ginásio do Calixto não é aprovado para jogo, porque a linha lateral é muito próxima à parede. Então, perigosíssimo, né? Ainda mais esporte como basquete, contato, empurrão. Futsal também não podia jogar lá, porque podia se quebrar ali na parede, né? Então eu acho que assim, hoje, né, como um todo, não vou dizer só aqui tem aí não, em vários lugares, eu acho que a maior dificuldade realmente, porque eu vejo que as próprias escolas, né, para você montar um time na escola, às vezes é fácil você montar um time, junta ali os garotos e tal, porque eles querem, né, eles gostam, mas o problema é a continuidade, porque aí também tem uma viagem, porque tudo tem gasto, né? Tudo tem um custo. Você vai jogar os jogos regionais, é um custo elevado, né, Nenão? Sim. É complicado, não é assim uma coisa simples, só pegar o uniforme, não é isso. E levar. E a gente também, hoje em dia, a gente tem que ter muita atenção, que a gente está lidando com crianças menores. Então, uma viagem, eles têm que estar documentados. A responsabilidade. Então, essa é uma coisa que tem que ter, né? E a gente tem que estar em cima. Que nem, às vezes eu tenho um jogo até Santos, que é aqui do lado, se o menino aparecer no embarque sem o RG original, já não vai. Ele não pode ir. Ele não pode embarcar, porque ele tá anônimo, né? Acontece alguma coisa. A responsabilidade é muito grande. Exatamente. Né? Então, a documentação, tudo. E esse fato assim de estrutura é geral, não é só aqui. Não é só aqui, né? Só aqui. Você vê, nós tivemos uma Olimpíada no Brasil. A Olimpíada é o maior evento do mundo. Do mundo, né? O que nós temos de legado, parque, né? De legado, nada. Montaram piscinas, pista de
velódromo de ciclismo, desmontaram tudo. A mesma Não coisa, ficou nada. a mesma coisa que aconteceu com a Copa do Mundo, né? Vários estádios construídos em lugares que nem time oficial tem, né? Para jogar. Então, quer dizer, muito investimento às vezes que é feito de forma errada. Exatamente. Infelizmente, nós temos muito recurso, mas pouco planejamento futuro, né? E eu acho que o esporte, Neno, como um todo, eu acho que é a base, né? Escolinha, né? Eu entrei no basquete no Clube Atlético Ipiranga, chamava-se Professora Wanda. Até recentemente eu achei minha carteirinha, dei risada, achei uma pasta em casa e achei a carteirinha com a professora Wanda, e ela era uma apaixonada por basquete, deve estar até hoje dando aula, já era naquela época, e era uma escolinha. Então a gente aprendia ali o básico e tal. Hoje até essa questão de escolinha já é um pouco mais difícil de existir, né? Tem o que na escola? Ou um trabalho social como o seu? Hoje em dia é difícil assim para tudo, porque nós estamos competindo contra um celular hoje em dia. Então, isso é muito chato. É muito chato, porque o mundo, a gente, nós estamos com uma máquina na mão o tempo todo. E a criança, eu vejo muito pais que têm assim, instrução, tudo, deixando o filho 2, 3 horas por dia no celular, telefone. Tipo, seria uma chupeta moderna. Exatamente. Né? Porque eu sei que ele tá ali, ele tá no quarto dele, seguro, e isso o negócio só vai piorando. Verdade. Só vai piorando. É uma fase que não volta mais. Você vê uma pessoa que deixa o filho ficar 2 horas por dia, 7 dias por semana, 15 horas. Ah, não, mas no final de semana ele fica 6. E fica um dia da semana trancado, olhando para uma tela. Você sabe que a gente é de uma geração que a gente corria, pulava, tal. Então tudo isso acaba gerando o quê? Coordenação motora, reflexo, desenvolvimento e tal. E o meu filho, quando foi jogar tênis, me recordo uma vez, você conhece o Senatório, o professor dele, chegou e falou assim para mim, Rocha, precisava falar contigo porque o Gabriel precisa fazer um treino específico de corrida. Eu falei, treino de corrida? Ele falou, ele não sabe correr. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, não sabe correr? E aí ele me chamou num treino, eu fiquei olhando, ele falou, olha o retorno dele, o impulsão. Eu comecei a observar, falei, realmente, por quê? A gente era tão acostumado, corre, pega, a polícia pega ladrão, corrida de um lado, o dia todo correndo, que a gente sabia correr naturalmente. Exatamente. Essa criançada, ela foi tão criada, às vezes, dentro de um ambiente, dentro de casa, tal, não tiver... E eu falei, não, então vamos pôr ele para fazer um funcional. Sim. Então eu fui pôr ele para fazer funcional, para correr, que eram coisas que naturalmente nós já tínhamos por conta da nossa atividade esportiva na rua, né? O esporte começava na rua com polícia pega ladrão, né? Pega, esconde, correndo atrás de pipa. Subindo árvore. Exatamente. Isso aí acabou. Eu vejo que, assim, nós não podemos ignorar a importância da tecnologia, né? Sim. Mas é uma coisa que os pais precisam prestar bastante atenção, né, Neno? Precisam. Eu não quero, não. Mas não é questão de querer, é necessidade. Sim. Minha esposa que pegava no meu pé, eu falava assim, você gosta de musculação, eu gosto de jogar, negócio de musculação. Ela falava, não é gostar, é precisar. Necessidade. Porque eu tava me lesionando muito. Ela falava, você faz um jogo e fica 15 dias parado. Então, tem que fazer um trabalho de musculatura para fortalecer, para não lesionar. Exatamente. Então, na verdade, assim, o pai tem que ter essa consciência, né? Sim, sim. Não é a criança que vai editar, acho que tem que partir da família, né? Os pais estão na parede, né, com isso, porque o amiguinho pode e o menino não pode. Exato. E aí fica, aí começa aquela briga. Uma coisa também que eu vejo muito errado com os pais hoje é querer ser amiguinho do filho. Do filho, exato. Ser coleguinha do filho. E aí vai permitindo. Sentiu, Nenô? Tá bom. Cheirinho. Cheirinho bom. Tem um cheirinho no ar. Opa! Olha isso aqui, gente. Que legal. Cheirimbão, cheirimbão. Esse café do cheirimbão. Cheirinho bom. É o mesmo, é o nome mesmo, né? É o nome, cheirimbão, é uma franquia. Você conhece, né, no CB? Não, mas ali em frente à Caixa Econômica, nova, é uma cafeteria com conceito rápido. Você pega o café, muito bem montado. Legal. E é o cheirinho bom. O café não se brinda, mas vai bom. Isso aqui, o cheirinho tá bom demais, viu? Muito bom. E um bom bate-papo, né? Bate-papo tem que ter um cafezinho, né? Bom, né? Nossa, muito bom. Bom mesmo.
Bom mesmo, obrigado, gente. Muito bom. Bom mesmo. Ah, Neno, mas assim, eu sou suspeito para falar, porque eu vi como o esporte, como, seja qual for a modalidade, como isso faz bem, né, para Sim, o desenvolvimento. Eu fiquei com aquela fala que você falou, guardei para mim de verdade, sabe? Não é se vai se tornar um profissional ou não, é o ser humano que é construído a partir do esporte, sim, né? sim. Isso aí é uma coisa assim, é a parte que eu falei que é gratificante. De você ver um menino que não falava, não se expressava e ficava lá só Acanhado, né? acanhado. Tímido. E agora já chega, já conversa, já fala, ó, eu sou tal pessoa, prazer. Uma coisa E é simples, né? gostoso quando volta um desse que você viu, às vezes numa situação que você fala assim, meu, esse moleque, sei lá, vai dar ruim na vida. E de repente você vê que o esporte conduz ele, aí você encontra ele lá na frente, como você falou, né? Pô, um cidadão, às vezes casado, com um filho, mudado, né? Na verdade, nessa fase inicial, às vezes o esporte é uma coisa tão pequenininha, mas que Exatamente. fica lá registrado nele, né? E que faz amigos também, né? Então, sabe, uma viagem, uma coisa, um jogo, conhecer adversários, adrenalina, né, que proporciona também, que é uma coisa natural, né, que não é, você não vai ali, ó, eu quero adrenalina, Não, sentir. e é tão gostoso, né, que vai te capacitando, que a pessoa não imagina que aquela adrenalina, ela vai tendo aquela experiência para quando ela estiver em outros momentos da vida, ela vai saber controlar a emoção, Sim, controlar o pelo menos emocional. saber o que né, que tá acontecendo, né? Sabe o que tá acontecendo, Porque é verdade. controlar é difícil, né? Mas Às vezes é difícil. Eu, por exemplo, quando eu vou jogar, eu fico numa... como se fosse a primeira vez que eu Ainda fica, né? Com certeza. É mesmo. Com certeza. Claro, hoje eu sei alguns tem uns truques, né? Alguns rituais, algumas coisas que eu faço para respiração, um alongamento, né? Até uma oração a gente gosta de fazer sempre, Mas né? isso é tão gostoso, né? A gente ainda sentir isso, né? Sim, sim. E isso daí a gente leva também no grupo, né? Gostoso. Sempre tem essa tradição de a gente se juntar ali, unir as forças e tal. É um fortalecer o outro, né? No bem nosso e do adversário, né? Para que corra tudo bem. E isso é uma coisa que você falou também que eu aprendi com o esporte. É ver o adversário não como inimigo, né? Sim. Porque assim, gente que eu competi muito e entrava sempre para jogar. E você falou, às vezes eu joguei com pessoas no Atlético Ipiranga e aquele amigo, ele vai para outro clube. Cara, e era parceiraço teu. Sim. É óbvio, aí você encontra com ele, é óbvio que quando apita, você quer ganhar. Sim. Mas, por outro lado, é um amigo seu que tá ali, aí você começa... Porque quando a gente começa a competir nesse nível, a gente começa a perceber isso, né, Neno? Que assim, você tem... Pô, joguei com esse cara, pô, joguei com fulano é meu amigo, agora tá em outra equipe. Às vezes você fica até com uma dorzinha quando o cara vai, mas, meu, foi, acabou, tal. E quando você cruza, pô, o cara é meu amigo, você agarra, você abraça, você brinca, começa o jogo, se respeita, você quer ganhar, ele quer ganhar, mas não é um inimigo, né? Sim, o esporte tem essa capacidade, né? Infelizmente no futebol, que é o maior exemplo, a gente às vezes não vê isso, né? Infelizmente. Inclusive as transmissões deviam até bloquear quando acontece essas brigas de torcida, mas isso daí só vai causando mais vontade das pessoas quererem brigar um com o outro, tal. Tem uma cena que não me sai da cabeça, um pai segurando uma criança agredindo no meio de campo jogadores. Não sei se você viu isso. Acho que não vi. Foi no futebol. É uma pena isso. Mas esse fato que você falou de ter o amigo e ele tá no outro lado ser inimigo, não é por aí mesmo. Inclusive, a gente quando ganha ou perde, a gente tem que agradecer de ter outro time lá do outro lado, porque senão não teria jogo. Exatamente. Senão não teria jogo, né? Então o atleta do beach tênis, você não vai jogar paredão. Exatamente. O grande adversário, né, ele abrilhanta a tua vitória, a tua conquista, né? Porque é ruim você chegar lá e faz um jogo qualquer, ganhou com o adversário, ganhei. Mas quando tem aquele... É difícil, foi uma batalha realmente, né?
travada ali. Você sabe que hoje eu não faço mais isso, que uma vez eu fiz com uma molecada nova e ficou muito marcante para eles. E depois de um tempo que eles jogaram 3, 4 anos, eles nunca esqueceram disso e eles usaram isso até para eles mesmos, mas foi um pouco pesado, porque assim, a gente foi jogar a primeira partida, eles eram escolares, e a gente jogava um nível de Federação Paulista que é... E eu falei, ó, gente, hoje a gente vai lá para Santo André, nós vamos perder de 120 a 5 a 6 pontos. Falou, pô, professor, nós vamos perder de 120, você tá falando? Eu falei, não, é assim, não é bem assim, a gente vai se esforçar tudo, mas na verdade, o que eu queria dizer para eles é o que eu falo hoje, a gente tem que jogar contra os times bons. Exatamente. Entendeu? A gente vai jogar com o time mais fraco, legal, vamos respeitar, vamos aplaudir o time mais fraco, vamos falar, ó, valeu, tal, obrigado, tal, mas a gente evolui se espelhando nos melhores. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esse fato assim, eu nunca esqueci, eu lembro dessa turminha até hoje, eu falando com eles no banco, assim, o impacto, tinha pai junto que ficou assim me olhando, né? Falando assim, que professor é esse, que técnico de esporte é esse que fala uma coisa dessa antes do jogo? Falei, mas é a realidade que a gente encontrar, então nós vamos para um ginásio que vocês nunca foram, vocês vão alongar, olhar o tamanho do ginásio, ver outras pessoas, ver jogador bom. A experiência, né? Da sua idade. Tem um menino da sua idade que enterra. Olha, é possível. Entendeu? Então, essa vivência, assim, é uma coisa que marca, todos eles marcam. Verdade. E é muito legal quando a gente se encontra agora. Eles depois têm. Eu tenho um aluno que tem 45 anos, que passou por mim, sabe, de novinho, de 40 anos e tal. E a amizade do esporte é muito diferenciada. Eu ia falar isso. O esporte faz amigos, né? Porque eu me lembro, assim, eu tô aqui conversando com você e fico viajando, né? Eu me lembro da minha sexto, sétimo ano de escola, sétima série chamava, né? Sétima série. Escola pública naquela época era sétima A, sétima B, sétima C e sétima D. Tinha 4 sétima série com 33, lá em São Paulo, com 33 alunos em cada sala, abarrotada. Então você tinha... E era uma disputa, uma rivalidade enorme naqueles campeonatos de escola, né? Então a gente tinha um time da sala... Eu me lembro até hoje. Outro dia eu tava olhando essa pasta em casa que eu te falei, e achei um álbum de fotografia dos amigos, até bati foto, alguns hoje são professores, mas jogaram profissional, muitos se tornaram profissionais e tal. E aí eu tava olhando e falei, olha, poxa, esse cara, até hoje a gente tem contato, até hoje a gente se fala, não convive mais, porque cada um tá numa cidade, mas, ou seja, você manteve uma relação de mais de 30 anos, porque no período de escola, com 12, 13 anos, jogava futebol junto. Olha a força do esporte. Senão a gente nem lembraria. Quem não fez parte daquele grupo que jogava junto, você não lembra, né, Neno? Você não lembra. Nem lembra, é verdade. É a capacidade que o esporte tem. É verdade. E uma outra coisa que eu acho também muito legal no esporte, Neno, é como ele tem a capacidade de gerar oportunidades, né? É o que você falou. Poxa, tem um amigo que por intermédio dele a gente conseguiu desenvolver um projeto social aqui na cidade, quer dizer, conseguiu a parceria com uma multinacional que é o Citibank, mas tudo isso são conexões que o esporte trouxe, né? Sim, exatamente. Foi o caminho que proporcionou tudo isso. Tudo isso, né? O contato com pessoas que foi meu inimigo, adversário. Adversário, quer dizer, a vida tava toda, do outro lado da quadra, a vida né? toda, e aí coincidiu ter esse elo do esporte para poder a gente ter uma continuidade, né, nos projetos esportivos. Seu ídolo no basquete. E agora, hein? Nossa, ídolos, é difícil falar de ídolos. Eu tenho tanto ídolo. Assim, eu admiro muito, assim, não só o que o cara faz na quadra, né? Faz fora, né? A vida da pessoa, né? Os desafios que ele teve, né? E a gente, às vezes, até ficar surpreso que como eu não sabia disso. Ele foi uma pessoa que foi rejeitada pela família e virou o craque da NBA, né? Aqui mesmo, nos brasileiros, assim, eu tenho bastante ídolo, assim, em vários esportes, né? O meu, assim, desde sempre,
que é um esporte que também é um esporte que não é um esporte comum. O Ayrton Senna, para mim... Fora da curva, né? Acho que todo brasileiro, né? Gustavo Kirten, para mim, também é um cara... O Guga também. Sabe, esses brasileiros, assim, são diferenciados como pessoa. Não só o que eles conquistaram, mas o que eles fazem até hoje, exatamente, né? Mesmo Ayrton Senna não tá entre nós, ainda ele é um cara que até influencia. Hoje, né? Exatamente. Né? Ele estudou na escola que eu estudei lá em São Paulo. Ah, também, no Tietê. Olha só. Que ele era lá da Zona Norte. Ah, eu não sabia. Eu nunca conheci ele, né? Mas assim, a gente admirava muito, né? E o Gustavo Kirten tem toda uma história, apesar de ser um cara que tem condições de família, tudo, é um cara muito assim... Muito aguerrido, né? Batalhador. Que pensa no outro, tem problema com irmãos a também, família, né? O cuidado com o irmão especial. Então, assim, você vê toda uma trajetória, assim, que é exemplo, né? E superação, né, Neno? Eu vejo que o esporte, ele tem muito disso, assim, né? Para muitas pessoas, o esporte, ele se tornou de fato a tábua de salvação. Sim. Eu acho que para muitos o esporte foi assim, eu não tenho outra oportunidade para me agarrar se não me agarrar nisso. E aí você vê que muitas pessoas, né, que hoje são craques da NBA, que se tornaram referência em alguns esportes, né, como o próprio Guga no basquete, o Ayrton Senna como piloto, mas outros tantos, até no futebol também, muito jogador de futebol, porque assim, agarrou aquela oportunidade porque era aquilo que podia realmente mudar a vida, né? Exatamente. Hoje em dia, poucos conseguem. Verdade. Né? Mas você vê quando o cara teve uma situação muito crítica e conseguiu se safar, e o esporte foi todo o caminho. Foi a porta, né, que abriu para ele ali. E assim, mesmo assim, né, hoje esses atletas assim de nível, eles precisam ter muito apoio externo, porque tem muitos problemas novos que a gente não tinha lá, né? Hoje eu vejo muito atleta depressivo, com problemas mentais aí, e atleta de ponta que precisa eu acho que hoje apoio. Eu acho que hoje ser atleta, o pessoal fala assim, naquela época era mais difícil. Eu acho que hoje é mais difícil. A competição é maior. Eu acho que é mais difícil porque você tem um nível de competição muito acirrado e também de exposição. Exatamente. E eu acho que a maioria das pessoas, elas não estão prontas para a questão da exposição, que a fama faz, né? Sim. Eu acho que a fama, que é o pior. A exposição é muito perigosa. Você pega um jovem desse, né? Você pegava, no passado, o cara era campeão mundial, o cara ele pegava um avião junto com todo mundo, tava ali, acabou, pessoal. Sim. Hoje, a mídia social, o cara, qualquer lugar que ele tiver, tá todo mundo filmando, batendo foto, expondo. A pessoa não tem privacidade nenhuma, é o tempo todo. Então, assim, é uma exposição muito grande. Sim. Também, isso acaba atraindo, eu acho, muitas pessoas para perto para tirar também muito proveito. Eu acho que é bem complicado hoje o atleta de alto rendimento ele manter um nível de concentração, né? Porque o cara, ele tá com o celular dentro do quarto do apartamento. Antigamente, o cara tava lá, ele queria saber alguma notícia, ele tinha que ligar o rádio ou a TV. Mandava no hotel desligar a TV, o rádio ele não tinha acesso. Hoje o cara tá lá, ele sabe o que estão falando dele. O cara, qualquer coisa que vai acontecer, estão falando dele, ele tá vendo o que estão falando, estão falando bem, estão falando mal, né, Neno? É muito ruim isso. Isso daí é uma coisa que você tem que se adaptar e se cercar, né? Porque a família precisa saber dar suporte. É muita coisa envolvida e assim, quanto mais valoroso o atleta, é pior, né? Porque é o que você falou, tem as pessoas que chegam para querer tirar proveito ou até para prejudicar, para beneficiar o outro. Exatamente. Né? Então tem muitas armadilhas, né? Física, parte alimentar. Então é muita coisa envolvida. Antes era mais na marreta, né? Você falou, ia na marreta, sentava lá teu pai, no máximo teu pai.
Eu me lembro, eu, garoto, lá assinando coisas lá nos clubes e chegava lá e... Aonde aqui? Assina aqui só. Põe teu nome aqui. Põe o nome. Levava pra minha mãe, tem que pôr o nome aqui, tadinha. Minha mãe nem mal sabia ler. Riscava lá. Não, você tem que assinar pra autorizar, pra eu poder ir. Assinar, não sabia nem o que tava assinando. Assinava o papel lá, não sabia nem o que era. O que a gente queria era estar em quadra jogando e se divertindo, né? Sim, mudou muito, né? Agora, a contrapartida também, né, numa coisa que eu percebi, assim, eu também vi muito jovem com talento absurdo, né, mas que aí enveredou pela droga, por outro caminho, se perdeu, né? Isso é triste, porque isso às vezes chega por amizades, né? Amizades erradas, né, que dá o acesso. Então a gente já tem muito caso, e também tem os casos que se superam, né? Porque a pessoa cai numa armadilha. Não é que ele é uma pessoa que não presta. Verdade. É porque tem essa visão, o cara é drogado, o cara é isso, ou o cara usou anabolizante, ou ele fez alguma coisa errada e ele fica com aquela tarja, né? Exatamente. E às vezes ele não queria entrar numa situação dessa, não tem um apoio necessário para sair. Entra, não sabe como sair. Exatamente. Às vezes não tem com quem falar. Né? E vai passando o tempo e aquele negócio só vai caindo em depressão e a droga pode dar aquele sensação de bem-estar, né? Momentânea para ele conseguir ficar mais um pouco e o negócio só tende a afundar. E isso aí acontece bastante. Eu vejo como o jovem hoje ele precisa realmente. Quando eu digo que vai para um alto rendimento, atleta de alto rendimento que busca, tem que se cercar de uma estrutura, primeiro familiar, obviamente, mas depois de uma estrutura profissional. Sim. Né? Essa questão de, não, eu vou do jeito que dá, vou na marreta, não dá. Não. Porque hoje você não tem... Primeiro que a gente percebe que no nível de competição de alto rendimento, não tem mais espaço para o amadorismo, né? Sim. Antigamente o cara era... todo mundo era amador naquilo, mas era bom no que fazia e se destacava. Hoje não tem mais espaço para a questão de ser amador, né? Você vê que tem gente que às vezes com uma capacidade técnica muito inferior está brilhando porque tem uma estrutura de pessoas por trás, sabendo conduzir, né? Sabendo direcionar. Exatamente. E vai pulando fase, né? Exatamente. Às vezes você olha, você já deve ter passado por isso, olhar para um menino e falar, olha o potencial desse garoto. Mas a família não tem interesse, ninguém tá ali ninguém é por ele, né? Às vezes ele nem imagina o potencial que ele tem. Você procura um pai, vai falar, mas não dá, porque a realidade de cada família também, né? Tem que trabalhar. Tem muito oportunista também, né? Que às vezes pega um menino bom só pra querer que tenha a procuração dele. Isso acontece muito no futebol. Tem garoto de 8, 9 anos que já tem procurador. Já tá amarrado. Já tem um procurador, porque tem a lei da formação do atleta, né? Que dá direito no futuro da pessoa ter alguns valores referentes aos contratos, né? Então isso aí acontece não só com empresários, mas com clubes também. Que eu conheço bem, eu joguei no Pinheiros também, né? Pinheiros é clube formador, mas ele não é só formador, ele também pega os atletas prontos de outros lugares, que são da idade menor, para encaixar na parte da formação ainda. Então acaba sendo atleta formador. Existe uma indústria por trás de tudo isso, né? Assim, onde tem dinheiro, né? Tem essas situações aí e apareceu muitas oportunidades para essas pessoas externas, né? Que nem o que eu estava falando, empresário do atleta. Antigamente tinha no futebol, não era todo mundo. Às vezes o empresário tinha um time inteiro. Exatamente. Hoje um jogador tem 5, 6 empresários fatiando o que ele ganha. Exatamente. Né? Um age lá na Europa, outro está aqui na América e procurando situações. Então mudou muito essa questão, né? Esse lado profissional. Hoje, assim, Neno, você, ao longo desses anos, teve jovens que você olhou e falou, mas esse tem futuro. Esse tem... Esse se investir vai. Tiveram muitos, não? Então, a gente vê isso todo dia, né? É mesmo? Não só para basquete. Às vezes eu converso com um professor de educação física no município, que eu conheço vários, né? A gente sempre se encontra por aí.
Ele fala, meu, tem uma menina lá que se ela fosse para atletismo, meu. É mesmo. Nossa, aí a gente tem esse olhar, É uma judiação, né? A gente não tem no país um lugar para esses jovens, né? Para formação, né, de excelência no esporte. Mas isso daí é na vida, né? Porque a nossa cultura é essa. Eu, assim, eu não conheço tudo no esporte, eu conheço muito pouco. Mas um exemplo que nem naquele time do país do Usain Bolt Não é Quênia, como que é? Caramba. Usain Bolt é do... Fala aí pra mim, Gabizinho, você que é inteligente. Caramba, me deu um branco agora. A bandeira amarela, né? Verde, amarelo. Verde, amarelo e vermelho. Gana? Não. Eu esqueci. Jamaica. É Jamaica? Não é jamaicano, né? Acho que é Jamaica. É jamaicano, então, a Jamaica, você vê quantos atletas do atletismo ganham os velocistas. Sabe por quê? É jogos escolares que eles fazem. É jogos escolares. Onde que tá tudo? Nos Estados Unidos é assim também. Nos Estados Unidos você vê... A minha filha tinha pretensão de ir para fazer faculdade fora pensando no tênis, né? Pois mudou e tal. Mas assim, porque a gente sabe que vai para fora... Existe um incentivo muito grande para você ser um atleta dentro da universidade. Você tem vários benefícios, né? Dentro da universidade por conta de você ser um atleta. E aqui, assim, o que eu sinto no Brasil, que é uma pena, que nós não temos um centro de referência. Por exemplo, se a gente descobrir um jovem que corre, que ele é extraordinário para ser um atletista, né? Agora, que modalidade do atletismo... Não existe um centro de referência onde você pega esse jovem e fala, olha, você vai para esse centro de referência, para essa universidade, ou você vai para esse lugar no Brasil e lá você vai passar por alguns testes de aptidão e vai ver se você tem futuro nisso. Se você tiver, você vai ficar lá. Não tem. Nós não temos isso aqui, sonho. Né? É um sonho. O futebol, que eu me lembro assim, que era muito forte a vida toda na escola, para mim era futebol, que era o básico, né, que era futebol de salão, porque a escola sempre tinha uma quadrinha. E aí você tinha, aí dividindo o espaço, basquete, vôlei e handball, né? E morreu aí. Atletismo, não se fala. Nem tem campo, né? Não tem espaço para correr, não tem. E aí a gente vê que, contrapartida, como vai para a Olimpíada, a gente fica torcendo para um brasileiro ganhar, Quer dizer, o cara luta contra todas as impossibilidades, né, Nó? Ele não tem... O adversário, eu falo assim, é desumano, é desonesto. E esse que conseguiu alguma coisa conseguiu por conta dele só. É mérito. Meu filho foi jogar um torneio em Santos recentemente, o Gabriel. E aí foi muito legal porque nós somos um dos grandes clubes lá de Santos e, se eu não me engano, 3 quadras cobertas, 3 ou 4 quadras cobertas e mais 4 ou 5 quadras descobertas, de saibro, né? E ali, todos aqueles jovens fazendo aula, tal, e competindo. E o meu filho chegou, e aí foi muito legal, porque ele chegou, o pessoal, ele já tá conhecido, né? Porque vários torneios e tal. Aí outros adversários que ele já ganhou, já perdeu, vieram cumprimentar ele. Um que ele fez a final da tribuna, veio abraçar ele, conversando ali e tal. Pô, bom jogo pra você, Gabriel, tal. E aí ele entrou pro jogo. Na primeira bola que ele bateu, o tênis dele, que é adequado, que eu comprei, o tênis fez... deu uma patinada. O saibro tava bem seco, e eu vi o outro menino... Só que assim... Aí eu olhei, não era o tênis. Ele tava... Porque ele treina numa quadra rápida, uma única quadra que nós temos na cidade, né? Ele treina, faz aula nessa quadra. Graças a Deus a gente tá sempre ali do lado e treinando e fazendo, mas assim, o menino faz aula todo dia no saibro. Ele não faz no saibro. Então, quando ele pisava, o pé dele fazia... Essa patinada é o suficiente para tirar a bola e perder alguns segundos. Ele não treinou assim. Você entendeu? Então a gente, aí ele jogou, tal, depois ele saiu chateado com ele mesmo, porque ele perdeu o jogo. Jogou muito bem, mas perdeu. E eu falei, mérito dele,
que jogou melhor do que você Sim. e mereceu vencer você. Sim. Seu adversário tá de parabéns e tal. E ele entende isso hoje, né? Aí ele falou, não, realmente, tal, mas eu tô decepcionado comigo porque eu não consegui desenvolver. Aí eu falei, filho, acontece o seguinte, você teve essa percepção? Ele falou, eu tive. Eu falei, então o problema é esse, você às vezes é uma competição, às vezes desumana, isso no nível de Itanhaém Santos. Agora, vai isso para o nível de Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, né, Neno? Muito a gente está em desvantagem. Muito. Até a gente percebe, o pessoal fala assim, o Brasil tinha muito moleque que jogava bola, muito craque, sumiu. Não é que sumiu, é que lá fora, hoje, o que está acontecendo? A infraestrutura, a estrutura de base que os caras têm é absurdo. Se agigantou, que antigamente não se tinha na Europa, né? Tinha investimento em outras áreas, mas não no futebol, né? Sim, nivelou, era mais nivelado. né? Nivelado pro precário, né? Porque agora você vê países que são bem menores que o Brasil, que conseguem muito mais medalhas olímpicas, né? Que nem Inglaterra. Verdade. Inglaterra, que tamanho é a Inglaterra? Uma bota. A bota é a Itália. A Itália, é verdade, a bota é a Itália. Inglaterra é um estado nosso aí, menor que o estado nosso, e você vê o quadro de medalhas, você vê por que eles têm, porque você falou agora, infraestrutura. Mas é engraçado você falar isso do tênis, eu tava vendo o Djokovic passando apuro agora. Então, agora eu assisti porque também antes de vir pra cá. Ele não sabia dar escorregadinha. Exatamente. Ele tem que travar o pé exatamente. Lá. Apesar que ele tem aquela amplitude, né, que ele tem, mas é outro jogo. É outro jogo, quadra rápida. A gente percebe que, assim, o tempo todo as pessoas estão... E todo mundo se conhece. Sim, eu acho muito legal, estuda o outro, entendeu? Quando você vai... Eu vejo hoje, eu competindo no beach tênis, eu chego às vezes nos lugares, fui fazer um torneio em Santos, aí cheguei lá, eu com 47 anos, sem preto, eu quero me divertir. E o pessoal, pô, Rocha tá aí, e eu falei, eu tô aí? Que legal, é isso? Mas é gostoso, né? É legal. E quando você entra pra jogar, o cara... Eu achei engraçado que eu fui jogar as quartas de finais, e aí os meus adversários puseram 2 cadeiras, sentaram e ficaram aqui, ó. Mas sem nenhuma disfarce. Sentaram e ficaram aqui, ó. Olhando jogar. Deixa eu ver os pontos fortes e os pontos fracos. Então, assim, tá todo mundo se estudando, né? Tá todo mundo o tempo todo... Isso aí é o benéfico, né? É saudável, eu acho que é saudável. Evoluindo. Só não pode ir pra maldade, né? Porque também tem esse lado aí, né? O cara vai chutar a canela dele, que a canela dele é fraquinha, né? Mas eu acho que pro esporte isso hoje, assim, é óbvio que tem, né? Mas acho ferramenta, né? Mas a pessoa não tem espaço, né? Eu acho fair play, eu ensino os meus filhos, assim, eu falo, se vocês ganhassem tudo, vocês eram os melhores do mundo, então esquece, vocês não são. Sim. Vocês estão competindo contra pessoas que um dia vocês vão ganhar, vão perder. E eu tive 2 experiências num final de semana, foi o ano passado, que a Ana Laura foi para a final da tribuna e ela jogou no domingo e ela foi campeã. E o Gabriel foi para a final, jogou na segunda e perdeu a final. Então quando ele perdeu a final, ele estava ganhando o jogo e tal, mas tênis você sabe, né? Tá? E ele perdeu. Quando ele perdeu, ele chegou para mim e falou assim, pai, me tira daqui. Ele segurando o choro, né? Me tira daqui, me tira daqui. E aí o pessoal da tribuna falou, olha, precisamos fazer uma entrevista com o Gabriel, tal. Aí eu falei, segura a onda. Você vai dar entrevista. Você vai falar. Exalta o atleta que ganhou de você, tal. Fala do teu jogo, tal. E depois aí você vai ter tempo para você chorar, tal. Pai, eu queria ir embora. Eu falei, segura. Aí foi. Aí demorou, veio entrevista, foi entrevistado uma vez, 2, aquela coisa toda, bate foto e tal, ele falou bonitinho. Quando ele entrou no carro, tava só eu, ele, a irmã e a mãe, ele botou a toalha na cabeça, começou a chorar, eu falei, chora hoje, porque você já fez pessoas chorarem outras vezes. Falei, no meio da competição, um monte de gente chorou, porque queria estar no teu lugar na final. E você deixou um monte de gente para trás. Exatamente. Falei, pode chorar. O seu choro é válido. Agora, entender que o esporte é isso, né, não é você só querer ganhar. Isso é uma coisa que o esporte ensina, mas com toda a clareza e assim, importância
que é lidar com as frustrações. Frustrações. Que hoje em dia não tem isso. Isso é fundamental, né, para a formação. Exatamente, né? Exatamente. Todos têm que passar por frustrações, porque senão você não evolui. Exatamente. Você acha que você sempre é o melhor, que você vai passar por cima e que vai dar tudo certo, e não é isso. E a vida não é assim, 99% não é assim. A vida não é assim. Né? A vida vai colocar a gente contra a parede. Exatamente. E isso daí é importante também. Isso daí é uma coisa também que eu não mencionei no nosso projeto lá. A gente fala que essa parte de perder. Porque não é só ganhar. Exato. A maioria é perder. Né? É verdade. Teve um exemplo há pouco aí na NBA que um time favorito perdeu. E foram entrevistar o melhor jogador lá, o Grego. Não sei se você acompanha ele. E ficou muito famosa a fala dele, porque um repórter chegou para ele e falou: o que você acha do fracasso desse ano? Só porque perdeu uma. Eu vi a fala dele. Você viu, vi a fala dele. Então você vê, fracasso não é isso. Fracasso é outra coisa, né? Se ele foi muito bem na resposta. Ficou famoso, né? A gente, assim, tem os dois lados da moeda, porque a gente, vendo o retrospecto do time, pode ser considerado um fracasso ele não ter chegado mais adiante, mas não que o outro time desmereceu o outro Exatamente. Né? E quando você perde não é fracasso. Não é fracasso. Né? Foi o que eu falei pra ele. Falei, cara, você chora, só que você fez muita gente chorar até aqui. Porque o torneio foi extenso e você foi derrubando um monte de gente. Foi derrubando um monte de gente até você chegar na final. Falei, a semifinal você fez gente chorar na semifinal pra você estar nesse lugar que você tá. Né? Ele tava ganhando o jogo, e jogo é muito mental também, técnico, né? Foi um momento que o outro cresceu, ele, enfim, perdeu, mas ter esse entendimento, né? Eu vi aquele documentário, acho que do Magic Johnson, é dele, será? Da NBA? Não encontrei eu não sei se foi, eu não me lembro, faz tempo, que eu falava, olha, eu acordava para treinar às 4. Kobe Bryant. O cara já tinha treinado, tava voltando. O Kobe Bryant já tava voltando. Tava voltando. Então, cara, é assim, você acha que você tá dando o seu melhor, já tem gente que já deu o melhor antes de você. Né? Então a gente tem que reconhecer. E seguir em frente. E uma coisa que eu aprendi, assim, em termos de competição, quando as pessoas me perguntavam, mas e aí, perdeu? Perdi por quê? O cara foi muito superior, foi muito melhor, eu dei tudo, joguei bem. Porque às vezes aquela desculpa, né? Não tava bem, porque se eu tivesse bem... Não, cara, não tira o mérito do outro, né? Exatamente. A gente tem que ensinar para os jovens isso, né? Que aquilo que você falou, várias vezes, né, no que você falou, eu já falei para os meus filhos, em torneios, que eles iam enfrentar adversários muito superiores. E eu falava, e aí, pai, o que você acha? Eu falava, acho que você vai levar uma surra. Mas você pode dificultar essa surra o máximo possível. Sério? Eu acho. E uma dessas vezes, assim, que eu me recordo, meu filho perguntou, falou, e aí, pai, o que você acha? E eu por dentro falei assim, eu acho que ele vai levar uma surra. Aí eu falei, olha, é um jogo difícil para você, mas deu o seu melhor. E ele deu o melhor, ele ganhou o jogo. E eu tava esperando realmente que ele perdesse naquele dia. E você fala, é uma surpresa, né? Porque assim, realmente, a gente não sabe, né? O estado físico, mental, emocional do adversário naquele dia. Exatamente. Mas assim, não menosprezar, né, Neno? E quando ganha, saber também se valorizar, né? Eu tive sorte. Não, cara, eu treinei, eu me dediquei. Cara, eu fiz por onde? Porque também o brasileiro parece que tem aquela mania de se autodepreciar quando chega no pódio, né? E a gente não pode, né? Eu acho muito feio algumas competições que os atletas são vice-campeão e tira a medalha. Põe no bolso ou nem vai receber. Eu fico triste com isso. Muito eu feio. Acho que ou quando você não vai cumprimentar o outro, exaltar o cara. Cara, tudo bem, hoje você ganhou, mas eu tava aqui com você, ó. Eu quase levo também, né? Você tá no mesmo nível. Eu acho que 1 pro 2, 1, 2, 3, até quem fica em quarto cai numa semifinal. A linha, ela é muito fininha. Ela é muito fininha.
Eu acho que assim, você tem que sempre valorizar o adversário na derrota ou na vitória. Verdade. Porque quando você ganha também e vai lá e apoia a pessoa, e cumprimenta, agradece por ter. Você está passando uma energia boa e valorizando a sua personalidade Verdade. perante a todo mundo. Verdade. Entendeu? Então, Verdade. o cara perdeu lá e foi lá. O cara jogou sujo, quis ser malandro no tênis, mas ele perdeu e o adversário foi lá e falou: ó, é assim que joga, com respeito, Com fair com play. técnica, com confiança. É verdade. Né? Olhando no olho, né? Verdade, fazendo isso acho que são ensinamentos para a vida, postura, né? Tem postura. uma postura. Então, o atleta, eu gosto muito do tênis. Eu acho, se você me falar um dos esportes mais difíceis, eu acho o tênis. Eu acho que o tênis é também. Eu acho o tênis porque cada bola é um ganho ou uma perca em cada lance. Não, eu digo assim, o tênis, vamos comparar o tênis com o voleibol? A quadra do tênis e voleibol é meio parecida, mesmo né? tamanho. Só que o voleibol joga 6, com uma bolão desse tamanho. Tudo bem, não pode pingar, mas o pingo do tênis é com você uma raquete desse tamanho. Não, e fora o mental, você tá coisa, sozinho, é muita ninguém coisa. pode te dar um palpite, você não para pra ninguém falar nada, absolutamente, você tá sozinho o tempo todo. É um jogo muito assim, mental, e eu admiro muito o tênis, eu adoro ver tênis, adoro. Perco horas vendo tênis. Ô Pedro, como é que nós estamos aí de tempo? 1h20. Meu Deus! Nossa, tudo isso? Aqui vai com... Neno, que mensagem você deixaria aí para os jovens? Deixa uma mensagem pra gente aí, vai. Foram algumas mensagens já, né? Já foram muitas. Eu acho assim, falando de esporte, educação, falando da vida, né? Eu gosto muito assim que as pessoas respeitem os mais velhos, sabe? Saibam escutar as pessoas mais velhas, procurem sempre ser uma pessoa comunicativa em tudo que faz, sempre ter vontade de conhecer mais coisas e não ter vergonha de perguntar quando não sabe. Então, algumas coisinhas assim a gente tenta passar no dia a dia, né? Não tem uma frase específica, faça isso, faça aquilo. Eu acho que cada situação que a gente tem na vida, a gente tem que pensar bem, respirar fundo, sabe? Não sair atropelando as pessoas, né? Porque a gente nunca tá certo 100%, né? Tem que reconhecer, tem que saber ouvir o outro lado, né? E isso daí, assim, a gente sempre tenta passar nas nossas conversas depois do treino. A gente tem a nossa metodologia, quando acaba o treino, a gente faz uma roda, um círculo no centro da quadra, e ali tem a fala principal do professor, que é o coach, né? Que é o técnico, e a gente abre uma conversa, que todo treino termina assim. Então ali a gente detecta as coisas importantes que foram no treino e que precisa ser melhorado, e a postura de cada uma a gente vai vendo, aquela criança que consegue se comunicar mais, que tá com vontade de falar, às vezes não fala, né? Então eu prezo muito assim pelo respeito, pela calma que você tem que ter para conseguir as coisas, e principalmente saber ouvir, né? Que é uma coisa que hoje em dia você não consegue às vezes se comunicar com uma pessoa, às vezes até dentro de casa a gente tem esses problemas, né? Famílias, amigos, e causa muita desinteligência com isso, né? Muitos problemas. Verdade. E assim, aproveitando o momento, né, eu queria agradecer você, Rocha, toda a sua família, a sua equipe, pelo convite que você teve. Também agradecer as pessoas que, porventura, estão assistindo o nosso podcast. Eu achei sensacional estar participando com vocês. Queria mandar um beijo para minha esposa, Ana Rita, que sempre me apoiou em tudo, que foi uma pessoa também transformadora na minha vida, com relação a toda a minha formação, né? E isso foi uma coisa muito importante desde que eu cheguei em Itaém, que eu encontrei com ela aqui e a gente acabou ficando junto e tivemos aí uma sequência bem longa, já são 28 anos. Uau, que lindo! E assim, não poderia deixar de falar sobre isso também, né? O apoio sempre que eu tive dos meus pais, do esporte, e também vejo você também fazer isso com a sua família, acho muito bacana. Os meninos estarem no esporte, o Lucas tem uma formação,
Também ele faz uma coisa que eu acho muito bacana, que é música. É verdade. Eu também adoro música, toco um violão também. Então sou muito fã da família Rocha, tá? Ah, obrigado. E para mim é muita emoção estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar sobre mim, sobre esporte, mas sim, principalmente sobre vida, sobre jovens, né? Verdade. Sobre coisas agradáveis que podem ajudar outras pessoas. Muito bom. Fiquei emocionado aqui, viu? Leno, de verdade, é uma alegria ter você aqui, viu? Você também é um cara extraordinário, que eu admiro muito. E talvez você não tenha nem dimensão, eu acredito que você não tenha, do papel que você tem feito ao longo desses 29 anos na vida de muitas pessoas, né? Porque talvez nem muitos não voltem nem para agradecer, para falar, ou talvez nem tenham tido a percepção do que o teu toque, do que um conselho teu, do que algo que você gerou na vida deles foi ali fundamental para uma mudança de curso desse jovem, né? Então, como você falou, hoje alguns com 45 anos, outros com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas jovens que passaram pelas suas mãos, né? Talvez pela primeira vez entrou num ônibus para fazer uma viagem. Exato. A primeira vez teve acesso a chegar num lugar, como você disse, num grande ginásio, num clube grande e ter o privilégio de viver aquilo. Sim. Que talvez o pai nunca teria conseguido, ninguém Sim. teria dado acesso e através Sim. da sua vida. Então, de verdade, obrigado pelo que você faz pelo esporte, obrigado pelo que você faz pelo basquete da nossa cidade, mesmo como você falou, né, que não é um demérito nosso, é uma questão hoje do Brasil, não ter estrutura, mas isso nunca foi motivo para você não fazer, né? Isso nunca foi desculpa para você não amar o esporte e introduzir ele na sociedade. Parabéns aí, Nino, de verdade, pelo seu trabalho. Tem um presente para você, presentinho, ó, para marcar os nossos patrocinadores. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Aproveitando, já tô aqui. Queria falar que agradecer aos nossos patrocinadores, né, Pedro? Quiser jogar aqui nessa câmera, ó, a Petra Construtora Imobiliária, Alexandre, obrigado por tudo, por essa parceria. WSNet, Irene e o Wagner, que essa internet aqui que é fora de série. Habib's, que também dispensa comentários. Daqui a pouco vamos descer lá para comer um Habib's, o Boticário, para quem quer ficar cheiroso, perfumado, tem tudo. E cheirinho bom do nosso amigo Átila. Cafezinho maravilhoso. Vou passar lá, ainda hoje. Passa lá. Vou falar que tomei um café Fala aqui que tomou contigo. Café aqui. E dispensa comentário. Gente, olha, muito obrigado, né, do fundo do meu coração. Muito obrigado por esse tempo seu, que eu sei que foi uma delícia, de verdade. É um papo que eu ficava aqui o dia legal, todo e não parava. Podia falar mais também. Com certeza. E até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Valeu, gente. Obrigado.